Previsão do tempo, então, não é nada animadora. Mas o produtor rural fez investimento e possivelmente ou não vai colher ou vai colher muito menos do que ele imaginava nesta safra de verão. Como é que faz com a dívida que ele pode ter lá no banco, na cooperativa? É por esse motivo que nós viemos conversar com o Dr. Rogério Augusto. Ele é advogado especialista em crédito rural e vai explicar um pouco melhor para a gente o que o produtor faz numa hora dessa. Inclusive bem próximo do Natal, né? Ele está muito preocupado com a família em relação a essa dívida que está lá no banco. O que a gente pode dizer para esses produtores para que eles possam ficar um pouco menos preocupados, digamos assim, doutor? Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, o prazer é todo nosso. Bom dia a todos que nos acompanham nesse dia. Cirlei, é importante dizer, eu sempre começo a explanar alguns direitos do produtor dizendo que dívida rural, que é contraída com dinheiro público, né, dinheiro que todos nós investimos para que o agronegócio continue sendo a mola mestre da nossa nação, essa dívida se paga com produção e não com propriedade, né? Isso não é automático. Existem caminhos que nós temos que percorrer para que isso aconteça de uma maneira natural. Ou seja, o produtor ele não precisa de advogado para elaboração dos laudos de perda de safra. Ele não precisa de advogado para elaboração de uma nova capacidade real de pagamento. Existem consultorias que sempre fazem esse trabalho com brilhantismo e geralmente o próprio produtor já tem uma pessoa que lhe dá assistência na lavoura e praticamente a consultoria só ajuda na confecção e adequação aos termos técnicos. Isso tem que ser feito com no mínimo 30 dias de antecedência. Ele tem que comunicar o banco onde foi tomado o crédito, ou seja, onde ele assinou os contratos rurais e dizer que naquele ano, fazer prova que naquele ano, por fatos que independe da sua culpa, da sua imprudência ou da sua imperícia, né, na lavoura, ele não vai conseguir pagar esse empréstimo. Então, isso tem que ser feito com 30 dias, essa notificação encaminhada e juntamente com uma nova capacidade real de pagamento. Por que isso? Porque não é que o produtor ele apenas vai deixar de colher, né? Ele tem dívidas muitas vezes que ele já traz lá de trás. Então, ele vai deixar de pagar essa safra e vai deixar de honrar, muitas vezes, aquelas dívidas que ele já tem lá atrás. Então, ele vai ter que diluir todos esses prejuízos numa nova capacidade real de pagamento e aí fazer um novo cronograma de pagamento dentro daquilo que nós entendemos e chamamos no direito como prorrogação de dívidas. Agora, doutor, existe uma diferença entre prorrogar uma dívida ou renegociar? Sim, a diferença é muito grande, inclusive, Cirlei. A renegociação de dívida é tudo que o produtor não deve fazer, né? Nós temos muitos, milhares de clientes Brasil afora, já negociamos aí milhões de dívidas, né? Prorrogamos, renegociamos, mas a renegociação é muito complicada. O produtor ele tem direito à prorrogação. O Manual de Crédito Rural estabelece desde a década de 60, Cirlei, o direito do produtor de prorrogar a sua dívida pelo tanto de prazo que ele necessitar para diluir aquele prejuízo. Isso é possível ser feito tanto em bancos quanto em cooperativas de crédito? Vale da mesma forma? Sim. Sendo crédito rural, ele tem que obedecer o Manual de Crédito Rural. Quando o produtor teve problemas de perda de safra, dificuldade de comercialização ou outros problemas que dificultem o pagamento das suas dívidas e não incorreu em erro, dolo, culpa, né, imperícia, imprudência para que isso aconteça, ele tem direito a prorrogar isso. Por quanto tempo, Cirlei? Pelo prazo da nova capacidade real de pagamento que ele tem que apresentar no banco. Ou seja, é muito importante que o produtor faça essa apresentação dessa nova capacidade real de pagamento juntamente com o laudo de perda de safra, né, juntamente com quantificar quanto ele perdeu. Porque se não for dessa maneira, ele vai cair na renegociação. E a renegociação, muitas vezes, ela implica lá na frente na perda de patrimônio. E é importante que o produtor entenda que existem direitos resguardados desde a década de 60. É importante que ele se informe da situação, é importante que ele exerça esse direito, é importante que ele faça valer os seus direitos, porque ali na frente, se for de uma outra maneira, dificulta muito o trabalho do profissional que vai assisti-lo e, consequentemente, o risco de perder a sua propriedade é muito grande. Muito bem, qualquer dúvida, claro, procure um profissional, um advogado, especialista em crédito rural, porque ele vai te ajudar também.